E aí... Bom, vamos lá. Vou chamar a resposta dele. Vocês estão gostando? Oi, Karen, gente, presença internacional, além do México, Estados Unidos. Beijo pra Tá me vendo aí? vocês. Tô vendo sim. Tá me vendo? Gente, a Paola falou que tem muito mais coisa, mas já tá no final, tá? Prometo. Não, E tem aí a gente mais já vai aqui, ó. entrar para Tem outras mais 4 perguntas. perguntas aqui. É, Mas Dentro então, disso tudo, concluindo. né? Desse processo, você perdeu muito amigo? Essa foi uma das perguntas também que fizeram. Sim, eu tinha anotado aqui para responder também. Eu tô escutando com eco, Paola. Escutando com eco? É, Tô minha de voz fone. tá igual o sanduíche ish. Peraí. E eu vou abaixar o. Melhorou? Deixa eu ver. Melhorou. Tá. Então tá. E então, só para concluir, aí quando eu entrei para a GE, que tinha esse grupo que promove a diversidade, né? Eu me senti encorajado a falar, mas ao mesmo tempo eu não tinha vontade, digamos assim. Eu vestia a camisa, eu fazia todas as ações do grupo, inclusive quando surgiu a oportunidade de ir para Canoas, para o sul, é, foi o que eu te falei, foi um novo recomeço, então tipo, agora sim eu vou começar sendo assumidamente gay. Mas mesmo assim não aconteceu. No sul o pessoal é um pouco diferente e assim, como é que eu vou dizer? Eu gostava de participar das atividades, eu levantava a bandeira, mas até então eu era somente um aliado, eu não era assumidamente gay. Até que eu conheci o senhor Lucas Costa da Silva Moraes, não sei como ele vai querer ser chamado depois que a gente casar. Silvio e Silvio, aquelas. É... e uma coisa que eu queria comentar, tá? Nessa época, eu não falava abertamente com o pai e com a mãe sobre a minha homossexualidade. Era aquela política do don't ask, don't tell. Então, tipo, eles não me perguntavam e eu também não comentava. Talvez porque eles não estivessem preparados e de fato não estavam ainda. E eu também ainda tinha muitas travas dentro de mim que eu precisava lutar para daí depois começar a conversar com eles sobre isso. Mas nesse meio tempo, as famílias dos meus amigos que eram assumidamente gays sempre me acolheram, sempre. Então, um conselho que eu dou, se tiver alguém vendo essa live e que tem algum problema em se assumir para a família, se você tem algum amigo que seja assumidamente gay e a mãe e o pai dele tratam ele de boa, você com certeza vai ser bem-vindo na casa desse seu amigo. Então, eu sempre tive amigos que eram abertamente gays, as mães deles me tratavam super bem. Então, tipo assim, não vou dizer que elas faziam o papel de mãe, porque pelo contrário, a nossa mãe sempre fez o papel dela muito bem. Mas eu falava sobre assuntos de homossexualidade, falava sobre os namorados e sobre, enfim, sobre tudo que eu não conversava com a minha mãe e com meu pai. E aí, quando eu conheci o Lucas, eu senti essa necessidade de mostrar para as pessoas que eu estava bem, que eu estava amando alguém, que eu estava tendo uma vida afetiva feliz, que eu estava realizado, tinha vontade, mas ainda faltava aquele pouquinho de coragem. E eu lembro que nessa época eu tinha conversado com o pai e com a mãe. Aliás, não tinha conversado com o pai e com a mãe. Numa das conversas, eu comentei com o pai que eu estava namorando. E ele, obviamente, ficou muito preocupado. Ele falou: se preserva, não sai divulgando aos quatro ventos, porque pode ser que as pessoas falem coisas que você não queira ouvir e tudo mais. E então isso foi o que me deixou um pouco apreensivo. Assim, eu falava: bom, eu ficava com medo de me assumir publicamente e as pessoas iriam atacar o meu pai e a minha mãe, ou os meus irmãos, né, no caso. Então isso foi o que mais me segurou. E aí, quando eu conheci o Lucas, teve um momento em que na casa de parentes, enfim, surgiu o assunto de quem vai ser o próximo a casar. Ah, fulano de tal vai ser o próximo a casar, porque agora o fulano casou, o próximo vai ser tal. E a gente sabe que, né, todos os nossos primos são mais novos do que eu, na casa da avó. Nem todos. Com exceção do Thiago e do Eric, né? É. Das duas avós, a maior parte eu sou o mais velho. E, aliás, com exceção do Thiago, porque o Eric é mais novo que eu também. E aí eu falei: ah, gente, mas e eu? Como é que vocês vão... E eu não vou casar? Aí alguém chegou e falou assim: ah, não, Dedé, você a gente sabe que é café com leite. E aí, tipo, foi um comentário, eu imagino que não tenha sido maldoso, pelo contrário, essa pessoa hoje conversa comigo tranquilamente e me aceita super bem, adora o Lucas, inclusive, sempre pergunta como ele tá.
E aí esse comentário me deixou mal. Porque, tipo, para mim não bastava estar feliz só eu, sem ninguém saber. Eu queria que essas pessoas também soubessem disso para que ficassem felizes comigo ou para que de uma vez já chutasse o pau da barraca e falar, meu, não quero saber de falar com você porque você é gay, pronto, ponto final. E aí, quando eu voltei para o Sul, porque né, eu estava em São José, quando eu voltei para Porto Alegre, eu falei para o Lucas que isso tinha acontecido e eu falei, meu, eu quero colocar que a gente está namorando no Facebook. E daí ele falou assim, você tem certeza? Porque isso nunca foi um problema para o Lucas, pelo contrário, a mãe do Lucas e o padrasto dele, o alemão, e a família dele ali, a gente inclusive é padrinho da nossa sobrinha, da Alice. A gente batizou ela na igreja anglicana, porque a Lia queria muito que nós dois fôssemos os padrinhos da Alice. Eles sempre me receberam muito bem, sempre me receberam com muito amor, eu me senti muito acolhido. E eu falei, meu, não tenho mais medo de nada, sabe? Quero falar, vou postar que eu tô namorando e ponto final. E aí, nesse dia, foi quando a gente colocou que estava namorando no Facebook, a gente começou a namorar em março, e isso foi só em maio, para você ter uma ideia. E aí começaram, né? Vou responder várias perguntas que foram feitas. Primeiro, no ambiente de trabalho, ninguém me tratou diferente. Depois que eu, assumidamente gay, falei que eu estava namorando, que eu comecei a aparecer com aliança no trabalho, ou que eu comecei a postar fotos com o Lucas e fazer declarações, ninguém nunca me tratou mal. Só que tem um adendo. Eu também tive o privilégio de estar num cargo de liderança. Então, os outros gerentes ou líderes que eram, tipo, na faixa dos 40 e poucos, 50 anos, geralmente homem branco, que é machista, eles não faziam uma brincadeira comigo porque eles sabiam que eu era um cargo de liderança e que eu poderia reportá-los a qualquer momento. Então, talvez eu tenha contado um pouco com isso também. Mas eu vejo dos outros funcionários que se assumiram gay dentro do grupo do GLBTA e posteriormente para as pessoas, não sofreram preconceito, ou assim, eu vou ser bem sincero, tá? Eu nunca vi, nunca ninguém me disse nada na minha cara, mas não sei se falam pelas minhas costas ou se alguém faz algum comentário. Eu acho que a gente está num nível de comprometimento tão grande em termos de se ajudar e trabalhar em equipe, que eu prefiro confiar que os meus colegas, se virem algo, vão me contar ou vão reportar, porque isso é inaceitável na empresa que eu trabalho. Mas eu sei de casos de colegas que trabalham em empresas que não têm a mesma postura, que infelizmente existe sim homofobia e é declaradamente de quando o chefe ficou sabendo que a pessoa era gay, a pessoa foi demitida. E isso infelizmente é muito ruim, né? Mas o tratamento comigo não mudou, pelo contrário, desse dia em diante, respondendo a pergunta que a Sueli fez, não perdi amigos, pelo contrário. Todos os meus melhores amigos, os amigos que eu considero muito, me mandaram mensagem falando, ai, que legal que você teve a iniciativa, eu fico feliz que o Charlie está concordando comigo aí. Fico muito feliz. É o Tigrinho, Tigrinho. Ah, Tigrinho é o tá, o Tigrinho. Charlie tá dormindo. Fico muito feliz que você tomou a iniciativa de se assumir, seja muito feliz. E para minha surpresa, na nossa família também. De muitos primos, na verdade, alguns deles já deviam desconfiar, né? Porque, tipo, eu sempre postava foto com um monte de homem, quase nenhuma mulher no grupo. Então, tem um monte de homem na foto, deve ser um monte de gay, mas enfim. E aí, vários tios e primos, vários mesmo, de verdade, porque a gente tem muito tio e primo, né? Nossa família é gigantesca, de ambos os lados, vieram me mandar mensagem dizendo que estavam felizes por mim e que não precisava eu ter escondido isso por tanto tempo. E é isso, eu recebi muito amor, não recebi nenhuma mensagem maldosa, do tipo me ofendendo ou desfazendo amizade comigo. Aliás, não por isso, tá? Talvez pelo meu posicionamento político ou pelas coisas que eu poste, talvez sim. Mas, Né? mas não pelo fato de eu ser gay. E, e a minha maior preocupação, uma coisa que eu sempre tinha medo, era que as minhas avós soubessem, como as duas já são de idade um pouco avançada, né? Já tem mais de 70 anos, eu A tinha avó muito Graça tá medo. assistindo, hein? Sim, sim, amo muito, inclusive tô com muitas saudades. Então, o meu maior medo era elas ficarem sabendo e elas não gostarem ou ficarem tristes e isso acabar agravando a situação delas por elas já serem idosas. E qual não foi a minha surpresa quando eu recebi de ambos os lados muito amor, das duas, tanto da avó Graça quanto da avó Toninha, as duas morrem de saudades quando eu ligo para elas. Nossa, falta chorar de emoção porque eu tô ligando, porque elas têm saudade.
A avó, sempre que eu vou na casa da avó Graça, ela sempre pergunta do Lucas. Ela adora o Lucas. O Lucas foi a primeira avó que o Lucas conheceu, inclusive, por diversos motivos, mas agora ele conheceu as duas e as duas tratam ele muito bem e querem ele muito bem. Então, assim, aquele monstro que eu pintava na minha cabeça não existe. Talvez os meus próprios preconceitos com quem eu sou me fizeram ter medo de ter tudo isso que eu tenho hoje. Que eu sou muito feliz, que a minha família me aceita, ou me respeita. Eu prefiro falar que respeita, inclusive tem uma diferença muito grande entre aceitar e respeitar. Né? Eu quero que as pessoas me respeitem. Me aceitar fica a critério da pessoa. Eu não aceito todo mundo, então, tipo, eu também não quero que todo mundo me aceite. A gente sempre fala, né? Nem Jesus agradou todo mundo, por que que eu vou agradar, né? Então, tipo assim, nunca ninguém faltou com respeito comigo, sempre me trataram muito bem, o Lucas também sempre foi tratado bem e tá tudo bem, assim. Depois de muito tempo, de muita conversa, muito diálogo, a mãe conheceu o Lucas quando a gente foi para São José, em 2018, foi em agosto, né? E eu todo cuidadoso, morrendo de medo de que eles fossem se sentir ofendidos, falei, olha, eu e o meu namorado estaremos no barzinho tal, em tal horário, em tal lugar, e nós ficaríamos muito felizes que vocês fossem, né? E para minha surpresa, foi quase todos. O pai, na época, ele tinha as coisas dele, depois de um tempo ele acabou aceitando por conta de diversas voltas que a vida deu. Mas naquele dia, eu costumo dizer para o Lucas que foi o dia mais feliz da minha vida, assim. Que foi quando a gente estava na mesma mesa, né? Eu vou até falar com calma para não ficar muito emocionado. Que a gente estava na mesma mesa, eu, ele, a Paola, o Eduardo não foi nesse dia, porque acho que ele estava tendo prova, sei lá o que era. A Evelyn, o Rodrigo, o João Marcos e a Vitória, e a gente conversou muito bem, foi muito gostoso, a gente riu bastante, apesar de naquela época a gente ainda não poder, eu não poder levar ele para casa do pai e da mãe, mas a gente se divertiu muito naquela noite. Então, para mim, foi o dia mais feliz, assim. E eu não teria tido isso se eu não tivesse enfrentado tudo que enfrentei, sabe? O que eu vou dizer? Em muitos momentos da vida, a gente se sente sozinho ou acha que está sozinho e que ninguém apoia a gente. Mas é mentira, né? Inclusive, a Paola foi a primeira que conheceu. Na época, eu nem tinha falado que a gente estava namorando. Tinha sido muito recente. E foi muito surpresa o dia que ele chegou assim, mas eu espero ter acolhido você bem, Lucas, de verdade, de coração. Que eu falei para ele, na época você estava voltando de viagem da Irlanda, né? E você Foi no dia que eu e cheguei no aeroporto, vocês ninguém, foram me... ninguém podia te receber no aeroporto porque estava todo mundo com outras prioridades e tudo mais. E aí eu falei pro Lucas, vamos buscar minha irmã no aeroporto. Por coincidência, a gente estava em São Paulo nesse fim de semana. E eu falei, vamos buscar a Paula no aeroporto, porque eu lembro quando eu fiz a minha primeira viagem para fora do país, quando eu voltei, eu fui recebido pelos meus amigos. Foi um momento muito gostoso de chegar e se sentir acolhido, e eu não queria que a Paula chegasse sozinha, né? E aí ele foi comigo, ele até falou, você tem certeza que quer que eu vá junto? Eu falei, não, vamos, né? Eu não vou falar que você é meu namorado, eu vou só falar, esse aqui é o Lucas, e acho que já vai ficar meio que subentendido. E o Lucas ajudou muito nos perrengues da nossa viagem, tanto da minha viagem quanto da Paola, quando ela foi para Irlanda. Obrigado, Lucas, de coração. Sou muito grata a isso. Como era eu que tinha resolvido os assuntos da passagem na Paola, e deu muito BO aquela vez. Eu ligava para ele e falava, Lucas, pelo amor de Deus, liga lá no Decolar, finge que você é o André e fala que você quer fazer tal coisa no nome da Paola. E aí ele me ajudou muito nessa época, nossa, inclusive não tem nem como agradecer. E aí quando a gente foi receber você tinha até comprado uma lembrancinha para ele, que a gente Sim. guarda até hoje, que é um chaveirinho. E você acolheu ele super bem, eu fiquei super travado, eu falava, e agora, né? O que eu faço? E aí, na hora que eu fui te deixar no ônibus para você ir para São José, você me abraçou e falou, gostei muito de conhecer seu namorado. Então, isso para mim, tipo, meu, se os meus amigos apoiam, se a minha irmã apoia, então agora eu posso fazer qualquer coisa, só não posso matar ninguém, porque senão eu vou preso. Não, nada que você Mas, nem roubar nada, nem nada. Nada que seja mas crime aí ilegal. Mas aí foi muito bom, assim, foi uma fase da minha vida que ainda está durando, né? Porque a gente ainda está vivendo a nossa história. Eu não gostaria de deixar essa responsabilidade pro Lucas, mas, tipo, a presença dele na minha vida foi a que me deu vontade de fazer tudo o que eu faço hoje, sabe? Então,
sei lá, para os meus amigos, eu gostaria de dizer, não espere que uma pessoa apareça na sua vida para você ter vontade de ser feliz. Ou de falar para as pessoas que você está feliz, sabe? Tipo assim, não estou dizendo que eu era infeliz antes de me assumir para minha família, tá? Eu era feliz, mas eu me sentia incompleto. Sabe quando falta alguma coisa, assim? E, e é isso, eu gostaria muito que todas as pessoas, que todos os gays, lésbicas, trans, todos os LGBTQIA+, fossem muito bem aceitos pela família, assim como eu sou pela minha agora. Infelizmente não é a realidade de todos, mas é isso. Eu gostaria muito de passar essa mensagem para vocês. Assim, como eu disse, a gente disse no começo, né? É só uma história. Não quer dizer que todas as outras vão se repetir exatamente da mesma forma, mas eu gostaria de comentar isso com vocês, assim. Não, tipo, não desistam, não achem que está tudo acabado, que do nada aparece uma luz para vocês, sempre tem gente apoiando, você nunca vai estar sozinho. A vida vai dar uma volta, pode dar uma volta de 180 graus que você nem imaginava, tipo, eu comento isso com o Lucas. Meu, quando é que eu ia imaginar que eu ia, em algum momento da minha vida, morar em Porto Alegre para conhecer você, né? Tipo, fui para Itajubá, fui para São Paulo, fui para Porto Alegre e agora a gente está no México. Amanhã sabe-se lá onde a gente vai estar. Então, tipo, Deus tem muita coisa preparada para nossa vida. Tem aquela música do Legião Urbana, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Então, assim, tem perrengues que a gente passa, tem gente que teve muito mais dificuldade que eu, tem gente que tem. Eu não tenho local de fala para dizer, tá? Mas, por exemplo, eu sei de casos de pessoas trans, travestis, de pessoas que foram expulsas de casa, que tiveram que ir para a marginalidade, que não têm o que comer e que não conseguem trabalho por conta do preconceito. Então, assim, hoje eu me reconheço o quão privilegiado eu sou por tudo. Gostaria de carregar todo mundo embaixo da minha asa, assim, para cuidar de todo mundo, para fazer todo mundo feliz, mas infelizmente eu não posso. Mas Mas eu faz, viu? gostaria, Mais do que você é, deveria. Mas faz. mas eu gostaria de dizer que eu estou disponível para quem queira conversar, se alguém quiser tirar alguma dúvida, se alguém Peraí, quiser que tem bater um mais pergunta. Por que papo. você tá parando já? Sim. Aliás, tem uma coisa que a gente falou que ia conversar e eu esqueci de comentar e você também não lembrou. Calma, não cheguei no Quando eu final do tava, roteiro ainda. quando Você eu tá tô, antecipando as coisas. quando eu estava no ensino médio, que eu estava muito perdido, coincidiu de ser o advento da internet. Então, nessa fase, quando eu tinha os meus 14, 15 anos, foi quando surgiu o Orkut, MSN, Bate-Papo UOL, Tumblr, Flog, tudo isso de rede social cuja ideia era conectar pessoas, né? Até hoje é. Não tinha o Facebook ainda, mas tinha tudo isso que eu já comentei antes. E para uma pessoa que não tem nenhuma orientação, que não fala sobre isso dentro de casa, que não tem amigos que falem sobre isso, que é reprimido na rua, que é reprimido na igreja, em qualquer lugar. Quando uma pessoa que não tem o mínimo de orientação se vê perante a internet, que tem literalmente tudo que você precisa saber, pode se tornar um perigo. Então, assim, não tenho orgulho de dizer que muitas vezes eu me expus a situações que não são legais, que o meu anjo da guarda, graças a Deus, estava trabalhando muito bem, porque poderia ter dado alguma merda, poderia ter acontecido alguma coisa ruim comigo. E, infelizmente, a gente vê acontecer muito, eu vejo muito acontecer, de jovens ou adolescentes que não são bem orientados em relação à autoaceitação ou à homossexualidade e acho que tudo é sexualidade, que é sexualização, aliás. Tipo, só porque o fulano é gay quer Erotização, dizer que né? ele vai me mandar um nudes. Só porque o fulano é gay quer dizer que eu posso chegar e dar em cima dele que ele vai ficar comigo escondido. Não é assim. E além do mais, tem a questão da exposição, né? Então, tipo assim, nada do que a gente faz na internet hoje é secreto. Sempre tem alguém vendo o que você faz. Então, assim, para quem é homem hétero, branco, tem muita tem muito privilégio de não passar por muitas coisas que garotas ou que gays ou que negros sofrem na internet. Então a gente vê, eu converso sempre muito sobre isso com o Lucas em filmes que a gente vê séries. Tipo, a menina teve uma foto nua que ela mandou pro namorado, vazou na internet porque o cara é mau caráter e vazou, porque alguém criptografou e vazou. E a vida da menina, tipo, literalmente ela é devastada assim. Ela vai ficar para sempre marcada por aquilo. E com o homem não acontece a mesma coisa. Com um gay acontece a mesma coisa, tá, gente? Então, tipo assim,
Não estou dizendo que todo gay é legal, que todo gay é bonzinho, que todo gay é bacana, que vai aceitar bem. Pelo contrário, né? Sempre tem as maçãs podres. Então, do mesmo jeito que eu quero ter cuidado com os meus filhos, quando eu tiver filhos, né? Espero que eu consiga ter um dia. Não sei como E vai vai. ser, você vai adotar, enfim. Mas eu quero ter esse discernimento de orientar muito bem. Eu até falo pro Lucas, eu falo, meu, você é muito mais cabeça aberta que eu para essas coisas, então eu prefiro que você fale quando chegar nesse assunto. Mas de que, de fato, a internet ou a falta de orientação é muito perigoso. Então, assim, falar sobre isso com o seu filho não vai fazer o seu filho ser gay. Porque, tipo, a gente vê conteúdo heterossexual e machista e misógino o tempo inteiro na televisão, nas redes sociais, na rua, no rádio, na mídia, e nem por isso a gente vira hétero, sabe? Porque isso é uma coisa que já nasce, a gente já nasce assim, é intrínseco. Então, conversar sobre sexualidade e sobre temas como a homofobia, como a transfobia e tudo isso com o seu filho não vai fazer ele mais ou menos homem ou mais ou menos gay, entendeu? É, eu sempre falo para Paola, né, que tipo a mãe conversava muito bem com ela e com a Evelyn sobre sexualidade, sobre o corpo feminino, sobre métodos anticoncepcionais, sobre várias coisas que abrangem. Eu não vou entrar muito no detalhe, senão eu vou entrar no campo religioso de novo. Mas assim, eu não tive muita orientação. Talvez porque o jeito do pai, ele não falava sobre isso muito comigo, ou porque como eu sempre estava nos encontros da pastoral, ele acho que já assumia que eu sabia do assunto porque eu ouvia na palestra. Mas então, o que eu sei hoje sobre a sexualidade, a minha sexualidade, sobre tudo isso, não foi dentro de casa que eu aprendi. Então, que bom que eu aprendi as coisas boas, vi coisas ruins, mas não absorvi elas para minha vida. Mas eu podia ter me dado mal. E quando eu vejo hoje em dia jovens que não são bem orientados sobre isso, é um pouco triste, porque é um tabu dentro de casa, não se fala sobre o assunto. Então, gente, quanto mais vocês falarem sobre isso, mais conscientes os filhos de vocês vão ser. Não quer dizer que eles vão virar gays, sabe? Eu acho que, como eu falei da referência, é muito importante que tenha representatividade hoje em dia. Por exemplo, como eu falei lá, aquela hora do High School Musical, ou do Glee, ou qualquer que seja, a gente não via muita representatividade nas coisas que a gente via na televisão. Então, tipo assim, eu imaginava que o ensino médio ia ser uma maravilha de High School Musical, que eu ia sair dançando, fazendo teatro, não sei o quê. Só que aquilo lá é pintado num ambiente hétero. Tipo, não tem ninguém assumidamente gay na série para eu ver quais são os conflitos que essa pessoa passa. Então, essa é a importância de ter representatividade, de, por exemplo, hoje em dia a gente escuta muito, né? Ah, mas agora toda novela a Globo tem que colocar um gay para beijar na boca. Nossa, mas agora em qualquer lugar que vai fala sobre ideologia de gênero. Nossa, mas agora não pode mais fazer tal coisa. Tipo, gente, isso é questão de representatividade. Ver um gay na novela não vai fazer o seu filho virar gay, enfim. É importante que se fale para que as pessoas criem o conceito de referência, de representatividade, tipo, tá beleza, tá ok ser quem eu sou, porque tem casos de sucesso de pessoas que são como eu sou, e, enfim, tá tudo certo, sabe? Não só sobre homofobia, sobre machismo também. Igual você falou, né, que, aliás, quando a gente falou antes, que, tipo, os meninos podiam ter namoradinha, mas as meninas não podiam ter namoradinho. Claro que não é legal sexualizar a criança independente do gênero, tá, gente? Então, tipo, essas perguntinhas, e a namoradinha na escola? Tá ficando com fulaninho de tal, não sei o quê. Não é legal, gente. Criança tem que ser criança e adolescente tem que ser adolescente, sabe? Tem que ser conversado sobre as coisas na devida hora, assim. Não tem que colocar pressão na criança para ela ter uma namoradinha ou ter um namoradinho. Ou falar para mim, olha, não pode usar tal tipo de roupa. Olha, não pode jogar futebol, igual você falou, né? Não pode jogar futebol porque é coisa de menino. Não, gente, sabe? 2020 já tá na hora de avançar. E nem sei mais por que eu tô falando disso, mas É que, na verdade, assim, uma das coisas que a gente estava falando sobre internet, é legal você tomar muito cuidado com aquilo que você tenta dividir com o outro e erotizar muito a conversa, sexualizar muito a conversa. Porque, como o André disse, tem muita gente vendo e muitas vezes não é só o outro, né? E, e numa hora você pode acabar se dando mal, não é legal, não vai ser legal para você, é uma experiência que vai trazer muitas consequências. Falando em consequências, se tem uma coisa que minha mãe sempre me ensinou muito, é lidar com as consequências dos meus atos. Ela sempre falava assim: você vai dar conta do que vai vir depois? Você vai dar conta do que você precisa, do que vai vir, do que vai chover de responsabilidade?
Se sim, beleza, então faça. Agora, se não vai, por que você vai fazer? Né? Então, se Sim. expor muito na internet em relação a isso é muito perigoso. Procure sempre um profissional. Mais que nunca, a ajuda do psicólogo, assim, entra como uma luva aí. E tomem muito cuidado, tá? Tanto para gay, né, homossexual, quanto para heterossexual, gente, pode se tornar um assédio, dependendo da forma que você fale. E não é porque você é gay ou porque você é hétero, mas é um assédio, é um tipo de assédio. Então, então é isso. Tentem tomar o Dona Herd já máximo tá de chorando cuidado lá. possível. Bom, vamos lá. Ensinando assuntos de internet, a gente vai para mais uma pergunta. Deixa eu só pegar meu caderno que agora ele ficou longe. Tá bom. Ah, é, o que mudou quando você contou para as pessoas? Acho que isso você já acabou falando, né? Tem mais alguma Sim. coisa que você queira completar? Não, eu acho que o que mudou é uma situação de leveza, assim, sabe? Como eu falei, faltava uma coisa, e uma coisa que a gente sempre aprende desde pequeno é que não pode mentir, né? Então, eu sempre me sentia mal de mentir em relação às coisas que eu fazia, aonde eu ia, com quem eu ia. E, independente disso, a verdade sempre vem à tona, independente de seja ela. Enfim. Então, para mim, quanto mais eu acho que eu me assumi tarde para os meus amigos e para minha família. Na verdade, os meus amigos já meio que sabem, ou já desconfiavam, enfim. Mas para minha família, eu me assumi um pouco tarde, foi com 28 anos. Eu fico pensando em todos os anos que eu perdi, me escondendo, sabe? Tipo, enfim, foi uma sensação de leveza mesmo, é exatamente essa. E eu me sinto completo, assim, não por conta do Lucas, tá? Porque, inclusive, ninguém tem que se sentir completo pela presença de outra pessoa. A gente tem que ser completo primeiro para depois ficar com alguém. Mas ser abertamente gay me deixou muito completo porque preencheu todas as caixinhas que eu acho que são necessárias na minha vida. Claro que conforme vai passando o tempo, você vai criando outras caixinhas. Mas naquele momento foi o que me fez feliz e eu estou muito feliz até agora. E uma das últimas perguntas, mas você falou de se assumir tarde, né, para a família. Mesmo eu sabendo e as pessoas vindo me falar, eu vi seu irmão em tal balada e tudo mais. Eu vi seu irmão ficando com outro cara, não sei na onde. Eu vi seu irmão assim. Mesmo eu já sabendo das histórias, já sabendo disso, eu sempre me perguntava, por que que você não me contava, né? E muito tempo eu falo assim, não, na hora que ele vier me falar, eu vou descer a lenha. Porque eu não ligo, mas ele fica, tipo, me tratando como se eu não soubesse. Ele acha que eu sou o quê? Que eu sou burra? Que não sei o quê e tal, tal, tal. Então, era sempre a minha pergunta, né? Tipo, por que que ele não me conta? Mas eu aprendi a respeitar o seu tempo. Falei assim, na hora que ele se sentir à vontade, no dia que ele quiser realmente tratar isso, sempre achei que foi meu jeito obra, meio Fiona? Fiona, assim, de ser. Meu jeito Fiona, né? Tipo, que tem que dar patada em tudo, tem que estar tudo certo é certo, errado é errado. Sim. E é 8 ou 80, não consegue ter o meio termo das coisas. Sempre achei que foi muito o meu jeito de ser que te impedia, às vezes, de compartilhar essa, essa sua vida comigo, né? Esse lado da sua vida. Então, Sim. e comentando sobre isso, eu vou te fazer uma pergunta que fizeram em relação à família. A família de vocês aceitou bem, tendo vista que são uma família bem religiosa e igreja? Bom, é que quando a gente fala família, cada um tem um conceito, né? Então, por exemplo, para mim o conceito de família é pai, mãe, irmãos, enquanto eu sou solteiro. E agora que eu tô com alguém, a minha família é o Lucas, e se um dia a gente tiver filhos, eles vão ser a minha família. Aliás, eu vou agregando eles para minha família. Então, como eu falei, em 2010, olha só, gente, eu contei para o meu pai e para minha mãe que eu era gay em 2010. E somente em 2018 eles aceitaram conhecer o meu namorado. Então, assim,
Claro que eu, assim como eu tive meu tempo, eles também tiveram o tempo deles para assimilar tudo isso. Porque, gente, eu não guardo nenhum rancor dos meus pais, pelo contrário. Eu sei que não é culpa inteiramente deles, todo um contexto que a gente vive, uma sociedade, igreja, família, toda essa pressão. E a gente também mora em São José, que apesar de ser grande, é uma cidade de interior, então, tipo, é muito diferente do que a gente vê em São Paulo, em Porto Alegre ou nas capitais. Mas quando eu contei para eles, não foi legal a recepção. Foi um dos momentos mais baixos da minha vida, porque eu achei que eu ia ser feliz contando e eu não fui tão feliz contando. Inclusive, eu não contei antes para os meus irmãos, porque eles me pediram, por favor, para não contar nada, porque eles também não sabiam o que, que ia acontecer. Na cabeça deles, talvez não. Eles achavam que ia ser só uma fase, que ia passar. Eu acho que para todo pai que é muito religioso, a primeira coisa que passou pela cabeça deles é mandar eu conversar com o padre para fazer um retiro ou para fazer algum tratamento ou alguma coisa do tipo. Que bom que eu não cheguei a fazer, porque senão ia ser mais perda de tempo para mim. Do tipo Mas conversão, né? Vou te converter. eu não sei se era nesse intuito, mas eu imagino que seja, tá? Enfim, é a informação que eles tinham, então por isso que eu culpo muito a falta de informação, tá? E aí, só em 2018 que eu abertamente falei. Então, tipo assim, eu considero que eu me assumi para minha família em 2018, porque foi quando tudo aconteceu do jeito que eu gostei. Mas, na verdade, em 2010 eu já tinha contado para os meus pais e não foi bem legal. Mas, óbvio que já desconfiavam, tanto meu pai quanto a minha mãe e os meus irmãos. Eu morria de medo, porque uma vez o João Marcos, eu acho, pegou o meu celular e tinha uma mensagem de um ex meu. E E ele leu, e aí ele ficou, tipo, foi contar pra mãe e pro pai, e falou, ó, o André recebeu uma mensagem de fulano falando isso. E daí eu falei, meu, e agora, né? Meu pai pediu pra não contar pra ninguém, e aconteceu isso. E então, não foi uma repressão, mas não, foi uma repressão, foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu acho que a repressão maior veio não por parte dos pais, eu acho que veio por minha parte mesmo, sabe? Eu acho que eu aceitei tanto falarem para mim que não era o momento, que eu não podia fazer isso, que eu acabei tomando aquilo por verdade. Então, eu lembro até hoje, esse dia específico, que tava assistindo, a gente tinha o celular tudo igual, eu não sei se você lembra, Paola. Era um celular que era o meu, o seu e o do João Marcos era igual os três, era igualzinho, da mesma cor, do mesmo formato. E a gente estava vendo televisão e os três celulares estavam em cima da cômoda do rack. E aí o meu celular tocou com mensagem e você chegou aliás, o João Marcos pegou o celular e falou, ó, te amo, beijos, fulano. Aí você achou que era o seu celular. Aí você pegou o celular e falou, daqui, para de mexer no meu celular. Daí você pegou e falou, não, mas isso aqui não é o meu celular, é do Dedé. Daí eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Né? Aí eu peguei o celular e falei, para de mexer nas minhas coisas e tal, deixa aqui. Enfim, mas aí nesse dia o João Marcos contou pro pai e pra mãe e eu fui retaliado por isso, que eu não podia trazer isso para dentro de casa, de que os meus irmãos não podiam saber e tudo mais. E foi assim muito tempo. Uma vez o João Marcos me pegou no quarto falando no telefone e a gente dividia quarto e aí ele entrou bem na hora, ele tinha saído do banho, o João Marcos tinha uns 10 anos, acho. Era bem gordinho, bem legalzinho da época que o João Marcos era um amorzinho com a gente. E aí ele chegou e aí eu falei assim, ó, eu vou desligar agora que o meu irmão chegou. Aí o João Marcos falou assim, pode continuar conversando com o seu namoradinho, eu não vou mais contar pra mãe, não. Aí eu comecei a rir, sabe? Daí eu falei, que isso, moleque, me respeita, olha o que você tá falando, não sei o quê. Então, pior do que a não aceitação do pai e da mãe foi a minha não aceitação com a situação, sabe? Então, mas assim, hoje, tá? Depois de um tempo, não, o João Marcos não era só legal quando era gordinho, ele hoje continua sendo muito legal, muito cabeça aberta, ele me aceita muito bem. Ele é o mais jovem de todos, então ele tem mais habilidade do que a gente para se adaptar com as coisas que estão acontecendo, então, enfim. Mas a pergunta que você fez, hoje os meus familiares me respeitam, as minhas avós me respeitam, as minhas tias, os meus primos, todos me respeitam, todos conhecem o Lucas.
Todo mundo já viu ele pelo menos uma vez, eu acho que talvez a tia Rose não tenha visto ele pessoalmente, ou enfim. Mas, sei lá, 99% da família já conhece ele, já sabe que eu sou gay. Nunca me faltaram com respeito, nunca recebi uma mensagem maldosa de nenhum deles. E é isso. Novamente lembrando, tá, gente? Essa foi a minha realidade. Não quer dizer que vai acontecer isso com todas as pessoas. Bom, agora a gente vai caminhando aí para os finalmente, então vamos concluir aí tudo que o André falou. Da minha parte, né, como irmã hétero, que muitas vezes acreditava que isso era errado, né? Era isso que a gente cresceu ouvindo. Eu sempre soube, como disse, a Evelyn também colocou aqui que também sempre soube, o João Marcos também, a gente sempre tinha, mas a gente sempre respeitou o momento dele de partilhar isso com a gente, né? Então, assim, quando ele falou para mim, eu falei assim, tá bom, mas eu já sei. Eu tinha aquilo que ele falou, eu tinha todo aquele diálogo na minha cabeça quando ele viesse me falar, e na hora que aconteceu, eu falei, ok, eu já sabia. Então, tipo, pra mim, por que que eu queria tanto que ele me falasse, né? Talvez para não esconder um segredo, né? Sim. E que ele realmente fosse mais feliz com essa decisão dele. De contar, no caso, né? De se aceitar, enfim. André, mas quando foi o seu start da sua aceitação? Tipo assim, meu, putz, eu me aceitei nesse momento. Você tem alguma coisa, alguma história legal, assim, só para finalizar aí, de aceitação? Sim. Eu tô vendo os comentários, por isso que eu tô rindo, tá? Então, às Tem vezes você tá falando, eu tô lendo aqui, eu tô achando de rir. a Mariana falou assim, eu não sabia. Por quê, tá, gente? Porque durante o ensino médio eu tentava o máximo possível ser hétero. Eu achava que era pecado ser gay e que eu ia me converter. Que se eu rezasse muito, eu ia me curar e que eu ia virar hétero da noite pro dia, assim, sabe? E não foi falta de oração. Minha mãe deve ter rezado muito por isso. Minhas avós sempre rezaram muito por isso, tá? Não para eu ser hétero, mas sempre rezaram muito por mim. Então, assim, as minhas madrinhas também, inclusive, tô morrendo de saudade das minhas madrinhas, tá? A Vilma e da Elaine. E da minha madrinha de formatura, da Marina. E eu acho que. E aí nessa época eu ficava com as meninas. Fiquei com algumas meninas, não vou dizer muitas, porque não foram muitas, foram algumas. Já tive uma namorada mulher que a minha família conheceu, né? Porque naquela época eu achava que eu tinha me convertido, que eu era hétero. Por favor, se alguma delas estiver vendo, não sintam que vocês foram usadas de alguma forma, pelo contrário. Na época eu achava que eu era hétero, que eu já tinha me convertido, então eu também não sabia o que estava acontecendo, tá, gente? Mas eu fiquei até um pouco emocionado agora. Mas assim, eu acho que tipo assim, muita gente falou que já sabia, que já imaginava que eu era gay, que eu talvez tenha demonstrado que eu era gay, apesar de muita parte da minha vida eu ter tentado disfarçar, né? Achava que estava disfarçando muito bem. Os meus amigos até falaram, nossa, eu não sabia que ele era gay, eu fiquei sabendo agora, não sei o quê, mas enfim. O momento que foi crucial para minha autoaceitação foi, como eu te falei, no último ano da faculdade, que foi quando eu entrei para o grupo do Engenharia Integrada. Que daí foi quando eu conheci o outro lado de ser gay. Porque até então eu conhecia somente um lado, que era o lado que era julgado, que trazia tristeza, que precisava mudar. Por mais que eu já tinha ficado com rapazes na época, já tinha tido namorados, eu ainda achava que era possível mudar. Mas no momento que eu falei, não, é isso e pronto, acabou, eu vou seguir meu caminho, não vou mais lutar contra a minha natureza, foi no meu último ano da faculdade, de fato. Legal Vou participar demais. das festas com outros gays, vou dançar música da Beyoncé, vou cantar Sandy Júnior no karaokê, e foi quando que eu comecei a me libertar, assim, foi quando foi a minha aceitação. E com quantos anos você percebeu que você gostava do sexo, do mesmo sexo que o seu? Olha, é que assim, gostar do mesmo sexo, no sentido sexual da coisa, né, de achar que eu estava sendo atraído por outros meninos ou homens, foi muito cedo. Tipo, desde pequenininho eu não
Não é que eu não achava as meninas bonitas, tá? Pelo contrário, eu acho que a mulher ela é muito mais bonita que o homem. Enfim, a fisiologia. Mas eu olhava para as meninas como amiga, e aí eu via os meninos, eu achava eles bonitos, eu ficava me imaginando quando eu crescesse, eu queria crescer e casar com um homem, desde pequeno, sei lá, desde 7, 8 anos de idade. Mas antes disso, eu já sabia que eu era diferente, como eu te falei. Então, mas foi nessa idade que é justamente quando a gente começa a criar consciência, né, de tipo, justamente a pergunta, dos namoradinhos e das namoradinhas, que daí foi quando eu comecei a ter noção. Gente, a gente está caminhando para o final. Se mais alguém tiver alguma pergunta e quiser me mandar aí, eu vou só conferir se tem na caixinha aqui, tá tranquilo de perguntas. Mas se alguém tiver mais alguma coisa que queira falar pra gente aí, pode colocar. Sim, É, Bom, acho que foi extremamente produtivo isso que a gente colocou, tentou ser uma luz para as pessoas, falar isso com mais naturalidade, com mais leveza. Tem muita sim, coisa que não é só para homossexual, a gente fala que o André colocou, né, da sexualização, de conversas na internet, do assédio, enfim, qualquer outras coisas que não são só nesse meio homossexual, né? No heterossexual a gente também. ah, a gente também. Gente, ó, vocês comentam como coisa aí, cara, eu não consigo concluir. A gente também passa sendo sim. heterossexual por várias coisas que podam, né? O André comentou muito de que para ele era porque que cadê a namoradinha? Para mim era você não tá namorando, né? Você não pode, Sim, não, é só depois dos 15 anos, você não pode olhar para lá, não pode gostar de outro cara agora, porque você não tem idade, o crescer, vai se formar, vai ser alguém na vida, e depois, um dia, se der certo com alguém, aí você se junta. Era essa o ditado, e que graças a Deus eu segui, né? Tá tudo muito bem aí, a gente tá bem encaminhado, graças a Deus. E André, sim, queria dizer para você que todos nós, acho que todos que estão aqui presentes, não tem ninguém contra você, muito pelo contrário, todos te apoiam, todos têm muito orgulho pela pela pessoa que você se tornou, por é, quem você, até onde você chegou. Por mais que você não queira ser o exemplo, você é sim referência para mim, para os nossos irmãos também, acredito muito. Muito obrigado por dividir tudo isso com a gente. Ai, meu Deus. é que estão vendo o pessoal falando da É, água. Gente, o Lucas ferveu a água, tá? Tá aqui, só que eu não vou tomar mais chá porque eu acho que a erva já deve ter perdido a essência, mas tá aqui. é um mate? Ah, eu Vou queria um pôr pra mate agora. vocês verem. Não, nem Gente, é mate, é um chá de abacaxi, acho, mas enfim. Paola, eu só queria vamos fazer comentar um uma coisa. favorzinho pra gente. Hum. Isso! Pode falar. Bom, para quem não sabe ainda, o Geek Food são comidas, pratos personalizados, delivery, do mundo geek, né? Então já tem aí pratos do Harry Potter sendo confeccionados. Os copos já estamos fazendo aí, fomos Tá aí aqui, tá, sim. gente? Água quentinha. Já tá até colorido de novo. Ah, tem os pratos que estão sendo confeccionados diferentes, assim, cada um com um tema, com nomes legais. Pratos veganos a gente também está pensando. Enfim, gente, fiquem atentos, segue o perfil que vocês já vão ver o bolinho do Harry Potter das casas, que tá muito legal, bem gostosinho também. Sim. Essa é uma iniciativa que a gente comentou faz um tempo, né, Paola? Infelizmente eu não estou tão próximo para poder ajudar, mas eu dou total apoio e eu quero muito que vocês gostem da mesma forma que eu gostei muito da ideia. E é uma coisa que Uma eu e hora. os meus irmãos a gente ama, que é o mundo geek, assim. Não me considero geek, mas eu gosto muito do mundo geek, eu me identifico Eu acho que bastante. a única parte do geek que eu talvez não sei, não é que eu não curta, mas é que eu não entenda muito, são os animes orientais, né? Que são os Sim, isso daí é uma Narutos, coisa que o Lucas está tentando fazer eu gostar e não está dando certo. então assim, isso eu não sei tanto. Mas as outras coisas geeks, super-heróis, enfim, até mesmo nossa, gente, fugiu tudo agora aqui na minha cabeça. Enfim, vamos falar que Os o mundo Harry Potters.
o mundo fictício, a gente adora, né? Sim. Ah, Eu tinha que eu reservado ia uma falar? surpresinha, Paola. Eu acho É isso que eu ia que falar, se não, você comentou de uma surpresa. sim. Algumas perguntas vieram sobre a aceitação da minha família. Como eu citei, foi um tempo que levou para que eu fosse de fato aceito pelos meus pais e eu entendo que eles tiveram o tempo deles. E aí eu pedi para minha mãe, eu nem contei isso para Paola, mas eu pedi para minha mãe dar um depoimento de como foi, né, o processo da parte dela. Não é comprido, é bem curto. Eu queria ler para vocês. Como eu disse, cada um teve seu tempo de assimilar todas as informações. E se tiver algum LGBTQIA+, que esteja assistindo, que tenha medo de falar com os pais ou tenha medo de se assumir, e queira ouvir uma palavra de mãe sobre o assunto, pode mandar mensagem para minha mãe, não tenho vergonha de dizer. O nome dela é Railde Ribeiro, deve ter 300 mil fotos no perfil meu e da Paola com ela marcado. Pode mandar mensagem para ela que ela vai adorar conversar com vocês sobre o assunto. Espera só um Mas eu minuto. vou... Tá. Assuntos de choro, de TPM que a gente gosta de um docinho. Então, eu vou pegar um docinho que o João Marcos fez pra mim, então do Geek Food. Espera só um minuto, rapidão. Para Peraí. qual casa você é? Que aí a gente vai fazer aquela cena de filme de que a gente vai comer e chorar. Manda bala. Mas é aquele de descobrir qual casa que você é ou não? Não, esse é da Ah, Valente, da Disney, da, entendi. da Merida. Nossa, quanto. Só porque eu e o Lucas a gente tá de dieta, né? Tentando perder um pouquinho. A gente só vê falar de comida na A mãe tá televisão, no aqui? Instagram, agora na live também, né? Aí ela vai Tudo falar, certo. Hã? ô Dedé, a mãe tá aqui. Ah, é? Peraí que ela vai Olha, chorar pessoalmente. não tínhamos combinado, mas se ela quiser dar um oi pro pessoal aí. Cadê? Ô, Evelyn, ela vai entrar aqui? Magrinha? Gente, aqui a gente tem um monte de apelido. É o Dedé, a Magrinha, o Gordinho e a Lolô, né? No caso, que sou eu. Peraí que Tá, eu eu acho que... vou. Vai lendo aí. Seguinte. Eu vou ler, até porque eu conheço a mãe, eu sei que se ela começar a falar, ela vai começar a chorar logo em seguida. Então eu vou ler a mensagem que ela me mandou previamente, e aí em seguida ela dá um alô pro pessoal, tá bom? Então vamos lá, ó. Quando eu soube que meu filho era gay, não foi fácil para mim. Logo eu, uma mulher criada aos padrões tradicionais e conservadores. Embora eu já desconfiasse dessa realidade, eu não estava disposta a aceitá-la. Eu ficava imaginando como encarar a sociedade, alguns Oi, familiares. André. Oi! Ele tá lendo. Eu ficava imaginando como encarar a sociedade e alguns familiares preconceituosos e machistas. Como falar sobre isso com as avós dele? Então eu comecei a me autotrabalhar em relação... Alô? Agora eu Vocês ouvi estão você. assistindo? Ah, Estão me travou ouvindo aqui. ainda? Tá travando. É que vai acabar a bateria do meu celular, então vou adiantar aqui. Hum. Como falar sobre isso com as avós dele? Comecei a me autotrabalhar em relação a tudo que eu aprendi sobre educação e religião. Eu abraçava você, meu filho, nem mesmo sabia como me expressar verbalmente falando, mas queria deixar claro que eu te amava incondicionalmente. Que eu te amo pelo ser humano que você é, independente se você é homossexual ou heterossexual. Foi difícil porque a não aceitação de alguns familiares fez com que você não estivesse tão presente quanto gostaríamos que você estivesse junto a nós. Sabia que você sofria com a distância e com a não aceitação da sociedade, e imaginava quais e quão grandes eram os conflitos e a discriminação que você passava. Eu não sabia nem como ajudar. Eu passava com uma psicóloga e ela e um padre amigo me ajudaram bastante a enfrentar essa situação. Meus conhecimentos sobre o Evangelho, onde falava do relacionamento humano que Cristo teve com o seu povo, me ajudaram a quebrar alguns paradigmas. Principalmente quando Cristo olhava, acolhia, falava, amava e estava junto aos discriminados e marginalizados. Isso fez com que eu mudasse de postura não somente com você, André, meu filho, mas também onde eu trabalhava.
com os meus amigos, com os meus familiares que passavam e ainda passam pela mesma situação. Deus te abençoe e ilumine seu caminho. Por mais que a vida seja ou esteja difícil, nunca desista de você, porque você vale muito a pena. Eu te amo muito e estarei sempre aqui. E vários joinhas. Te amo, André. Te amo, mãe. Tô com muita saudade. Não vou chorar. Não vou chorar. Mas é isso. Então, tipo, esse acolhimento é uma coisa que eu nunca nem tinha imaginado que eu fosse ter. E precisou de um pouco de coragem, um pouco de errar, bater a cabeça às vezes, para no final acertar, para eu ter isso. Então, assim, eu acho que a gente explicou um pouco sobre autoaceitação, sobre as dificuldades que eu enfrentei na minha autoaceitação, em como a espiritualidade influenciou nisso, mas, enfim, a vida é tão longa, a vida é muito grande, o nosso mundo é tão extenso, tem tanta coisa que a gente não conhece, então é o que você, Paula, falou desde o começo da live, né? A gente tem que ter mais amor e menos julgamento, sabe? Porque amor eu acho que é o que está faltando nesse mundo hoje. No Brasil, mais especificamente, na situação em que nós estamos, apesar de eu não estar aí, eu acompanho nas notícias, mas é isso, gente. Não, é que eu não Colocar quero aqui ser onde tem abraçado os pela minha corações. mãe, gente, mas é porque eu tô a protegendo essa coisa de Covid. Nós esquecemos do coronavírus. Não Essa coisa de esqueçam, por Covid, eu favor. ainda tô trabalhando, né? Então, a gente que se põe ao risco, a gente, infelizmente, precisa ser mais consciente, né? Então, Sim. gente, espero que vocês tenham gostado disso tudo. Todo mundo pedindo mais lives. Eu pensei muito sobre isso, conversei até com o André. Se tiver alguém que queira partilhar alguma coisa, tem vários amigos aí, LGBTQI+, presentes na live, ou pessoas héteros também, não vamos colocar rótulos, não gosto disso. Então, se vocês quiserem partilhar, eu estou super aberta. Esse meu Instagram, ele é particular, porque eu tenho dois, o profissional e aqui, justamente para a gente tratar de polêmicas. Então, o próximo deve ser com uma psicóloga falando sobre preconceitos. Mas quem quiser, tiver a fim de partilhar aí, tamo junto, gente. Tamo junto. Sim. Eu vou deixar salvo essa live, a outra já está salva no IGTV. E para vocês, sabe, manda. Você sabe aquele cara que precisa escutar isso, sabe? Você tem noção que é a pessoa que precisa escutar. Então, manda para essa pessoa. Compartilha aí essa ideia da gente ser mais luz no mundo, independente, né? E espero que vocês tenham gostado, gente. André, Eu tá também, pedindo para você dar obrigado. uma palhinha. Ah, não. A minha voz está super embargada, não vai ser algo legal de se ouvir. Mas eu Mas queria vai lá agradecer quem ficou com a gente. no Smule. Vai lá no Sing, no Smule, que lá eu canto bastante. O Lucas, inclusive, está cansado de ouvir, de me aplaudir, inclusive. Mas obrigado pelos nossos amigos, colegas, parentes que estiveram com a gente até agora, né? A gente teve que encerrar uma vez porque já deu tempo e agora de novo já vai fazer quase 2 horas que a gente está conversando e para mim foi muito gostoso compartilhar isso com vocês. Se a gente tiver feito tudo isso para ajudar uma pessoa que seja, para mim já valeu demais a iniciativa e eu já fico muito contente. É isso aí. Desculpa Até ter te feito porque... chorar, tá? Todo mundo que Não, falou que chorou aí, não era a minha ideia. Até porque eu ainda não sou ator, estou trabalhando nessa minha habilidade. a gente... Nossa. A gente iniciou isso, eu iniciei isso, esse convite no intuito de chegar nas pessoas onde realmente precisavam e precisam de ajuda. Então, gente, se você que tá aí, tá escutando, precisa, não tenha medo e nem vergonha de pedir ajuda, sabe? Seja para uma pessoa que você confia, seja para mim, seja para o André que já se colocou à disposição, seja com a minha mãe que também se colocou à disposição. É isso aí. Isso mesmo. Vamos mandar só um beijo para quem tá aqui com a gente ainda. Sim. Pro Lucas, os Rafaéis da vida, Rafael Ribeiro, outro Rafael que eu não consegui achar mais ele aqui. Faria,
acho que é sua cunhada, não, é a Má, né? Não, É tem a a Faria, Marília. tem a Marina e a Mariana. Ai, tem as Ah, gêmeas, eu sim. nunca sei qual que é, qual que tá mandando a mensagem. Então, mandando mensagem, um abraço para as gêmeas, a Ju, para a Sueli, a Tânia, não sei se está ainda, mas eu vi que ela estava aqui com a gente, o Rodrigo, irmão da Renata e da Rê, a Mari, a Mariana Simões, o Léo também estava por aqui, eu cheguei a vê-lo uma hora, o Juninho da Simone, a Simone chorou e mandou um beijo, outra Beijo pra Simone, vocês, gente. Abração. Maus O Humor. Maurício, o Maurício, nosso amigo de São Paulo. Queria mandar um beijo pra minha sogra que entrou, pra minha cunhada, pra Lia, pra Leide, pro Alemão, que provavelmente deve ter visto junto com a minha sogra. Um beijo pra vocês também. Pros Rafaéis, como a Paula Dar um falou. beijo de Corse, não sei. Da A Nani. Sueli do Hernani. Não, a de Corsu é da Sueli, é um outro. Ah, mandar um beijo pro meu namorado, amor, muito obrigado O Danilo, meu amigo lá de Sinop. muito obrigado pelo apoio sempre, por estar aí A Ju na minha também. retaguarda. Se eu não falasse o nome da Ju, que ela ia me xingar no WhatsApp depois. Ah, a Tânia falou, o Gabriel estava por aí também. Manda um beijo pro Gabriel da Tânia. Gente, eu não tô conseguindo achar mais quem passou por aqui. O Joãozinho, a Lilian, deixa eu ver quem mais. A Karen, que tá aqui. Rosimeire Silva, Sim. a Vó Graça, A Ed Rosimeire que Ferreira, fazia pós Xande comigo. Alves, Sim. Pedro Nossa, gente, tem Moraes, muita do gente. Rio de Estou muito feliz que Alagoas vocês entraram. Nossa, tava super e nervoso Lucas pra... Pinheiro. Já falei, Ah, vai dar tudo errado, vai desconectar a internet, vai apagar a luz. Já tava virando uma oi aqui. isso aí. Mas deu tudo certo. Beijos, até a próxima. Vamos pensar aí no próximo assunto, na próxima polêmica que a gente vai trazer. A próxima polêmica que a gente tenta tratar com bastante leveza. É isso, gente. Beijos, até a próxima. Se sintam aí abraçados nesse Beijos. tempo de Covid. Fiquem em Obrigado. casa. Não vão pro Gente, calçadão, hein? o Lucas tá lá no quarto, tá? Eu pedi para ele acompanhar lá do quarto para não dar eco, para não dar interferência, mas ele tá falando comigo o tempo inteiro, inclusive ferveu a água pra gente. E a nossa casa está de portas abertas para quem queira vir nos visitar. Agora vai ficar um pouco No mais México. difícil. Mas enfim, tô com muita saudade de todo mundo, de verdade, no Brasil. Nossa, o Lucas, ele fala com a mãe dele quase sempre, assim, eu mato muita saudade dela. Eu falo com a mãe pelo menos uma vez por semana também, mas os meus amigos, a gente sabe que por mais que a gente se fale no WhatsApp todo dia, parente, a gente se fale todo dia, não é a mesma coisa. Eu tô com muita saudade de vocês mesmo, tá bom? É isso. Usem máscaras, Pode lavem a vir que mão. tem. Isso, por favor, protejam-se. Fique em casa, não vai pro calçadão gastar o que você não tem. Aquelas... Não vai pro calçadão transmitir vírus para as pessoas, tá ouvindo? Isso aí. Então, beijo, gente. Tchau, Beijos. tchau. Tchau.